Bom dia, irmãos, diz o Senhor. Vendo ainda um pouco mais dessa visão panorâmica da carta aos Tessalonicenses, a gente viu aqui que a igreja em Tessalônica, a cidade de Tessalônica, ficava na região da Macedônia. A região da Macedônia é uma região que sofria influência direta da cultura, da política e da religião grega. Por quê? Antes de Cristo, havia um imperador na Macedônia que se chamava Felipe II. E Felipe II, se aproveitando da fraqueza, né, por conta da divisão do Império Grego, ele acabou reinando, né, dominando sobre a Grécia. E o seu filho, Alexandre Magno, estudou na escola dos filósofos gregos. Então ele acabou adquirindo a cultura grega, a filosofia grega e a religião. E ele deu muito valor a isso, ele se apegou muito a isso. Após a morte de seu pai, então Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele passou a reinar no seu pai, no lugar do seu pai, e ele acabou expandindo em aproximadamente 10 anos o Império Grego-Macedônio, né? Por várias regiões do mundo, né? Dominou o mundo da época, né? Chegando até a Índia foi quando Alexandre morreu. Mas antes de morrer, irmãos, ele difundiu a língua grega, os países, os impérios, os reinos que ele dominava, ele obrigava, né, as pessoas a falar o grego, né? A língua grega é oficial, a cultura grega e até mesmo a religião grega. E o que é que tinha em comum, irmãos? Porque a cultura a política tinha algo muito da religião deles. É, a Grécia foi o berço da democracia. Eles tinham uma versão, questão de um imperador sobre eles, né? Que dominasse sobre eles. Eles gostavam de discutir as opiniões. Porque, irmãos, também no campo da religião, eles acreditavam em deuses que tinham dificuldades morais, que tinham coisas morais, deuses egoístas, deuses mimados, entre aspas, né, que queriam ser insatisfeitos, que disputavam poder entre si, que faziam coisas horríveis entre si e com a humanidade. Então eles tinham um Deus para defender os de outro Deus muitas vezes, né? Se eles estavam querendo pescar, tinha um Deus da pesca, o Deus da fertilidade, o Deus do sol, o Deus da chuva. E que para obter o favor desses deuses, irmãos, eles precisavam fazer mimos para esses deuses, fazer coisas para esses deuses, né? Porque eles tinham uma versão a um imperador, um único Deus, que vai que esse único Deus fosse um Deus mimado, um Deus que quisesse o mal. Então eles precisavam de outro Deus que os defendessem desse Deus. E aí segue, irmãos, né? Ó Senhor Jesus. E no campo político, irmãos, ainda, naquela época ali, quando Paulo foi pregar em Tessalônica, a região estava debaixo já do Império Romano, onde havia o imperador César, e esse imperador se considerava como um deus e rei sobre todos ali. Então, quando Paulo pregava Jesus como um rei, eles ficavam com medo, apavorados, porque se César ouvir que está se pregando outro rei aqui, ele vai mandar soldados e vai destruir, botar fogo na cidade, matar os homens, matar as mulheres, matar a criança. Porque César reprimia qualquer tipo de rebelião, qualquer cidade, reino que quisesse fugir da sua autoridade. Então, irmãos, esse é o contexto, essa é a dificuldade que Paulo encontrou, a ambiente que Paulo encontrou em Tessalônica. Mas, irmãos, Paulo não foi a Tessalônica pregar mais uma religião, pregar mais um reino, né, mais uma ideologia, mas Paulo, irmãos, foi com o evangelho. Paulo levou o Deus vivo e verdadeiro. Não foi um Deus morto, mas um Deus, né? Mas, não, irmãos. Paulo levou os Tessalonicenses a provar, a se conectar novamente com Deus. E uma vez conectados com Deus, irmãos, os Tessalonicenses puderam provar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus é amor, irmãos, que Deus ele tem o melhor para nós, né? Então o viver deles mudou. Eles abandonaram os ídolos, eles abandonaram a prostituição, as práticas daquela época, irmãos, porque eles desfrutaram, eles tocaram um Deus vivo e verdadeiro.
aqui em 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10, mostra que houve uma comoção, né? De como eles mudaram, houve uma repercussão. Irmãos, nossa experiência, o Evangelho precisa ter uma repercussão em nossa vida. Ou a nossa vida não pode ser a mesma, as pessoas precisam olhar para nós e dizer, rapaz, que mudança, né? Repercutir nas pessoas. 1 Tessalonicenses 9:10 fala, e eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, os convertestes a Deus para servir de Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, e para a guardar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da era vindoura. Irmãos, que o nosso desfrute do Evangelho seja uma repercussão no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Um bom dia, Jesus é o Senhor.